E aí, pessoal, tudo bem? Estão estudando mesmo? Hoje eu vou fazer uma aula de revisão, que eu optei por fazer uma aula de exercícios, resolução de exercícios, e durante a resolução a gente discute alguns conceitos e revisa alguns conceitos, certo? Então, uma questão clássica nas avaliações é bem fácil, né? Mas eu quero que vocês expliquem a diferença entre mineral e minério, ok? Coloquei aqui primeiro a definição de ambos. Minerais é um corpo natural, sólido, cristalino, formado em resultado da interação de processos físico-químicos em um ambiente geológico. Cada mineral é classificado e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também estrutura cristalina dos materiais que o compõem. Para descobrir a composição do mineral, é feita análise química e física que determina as proporções relativas dos diferentes elementos químicos daquele mineral e sua estrutura cristalina, por exemplo, quartzo, pirita, hematita. Minério é um agregado de minerais rico em determinado mineral ou elemento químico que é economicamente e tecnologicamente viável para extração. O cobre, por exemplo, acontece naturalmente em alguns tipos de rocha, mas não só é possível tornar-se um minério mas só é possível tornar-se um minério quando se concentra em quantidade elevada e é possível ser extraído da natureza. Bom, eu coloquei primeiro os conceitos, né? Mas a gente ainda não explicou as diferenças. Todo mineral é um minério? Não, com certeza não. O minério é um conceito mais econômico do que geológico, né? Porque para ser definido como minério ele tem que ter interesse econômico, ok? Em geral, é uma rocha que dentro dessa rocha, desse corpo rochoso, tem uma substância de interesse. O corpo rochoso que contém a substância de interesse nós chamamos de minério, e a substância especificamente chamamos de mineral de minério, ok? Por exemplo, os conglomerados de Jacobina, que contém ouro, são minério. O ouro, que é um mineral, nesse caso, nesse contexto, é um mineral de minério. Bom, a segunda questão é mais prática, a gente vai fazer até um pequeno cálculo, é sobre escala cartográfica, né? Então, se uma feição é representada num desenho com 2 centímetros de comprimento, sabe-se que seu comprimento no terreno é de 100 metros. Qual a escala cartográfica de representação é utilizada? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber. Numa escala de 1 para 100, eu quero dizer que cada 1 centímetro no mapa tem 100 centímetros na realidade, certo? 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, para cada 1 centímetro, tem no mapa representa algo que tem 1 metro na realidade, no seu tamanho real. Então, quanto vale 100 metros, que é o que a questão pergunta, em centímetros? Então, se 1 metro é 100 centímetros, logo 100 metros são 10.000 centímetros, né? Uma regra de 3 simples. Então, a escala é de 2 para 10.000, mas essa notação não é usual. A notação de escala é sempre 1 para alguma coisa, né? Esses 2 pontos quer dizer que esse 1 equivale a... Então, eu vou dividir os 2 por 2. Então, a resposta é 1 para 5.000. Essa é a escala do mapa e essa é a resposta da nossa questão. Ok? Eu coloquei aqui embaixo um exemplozinho de uma escala gráfica,
ok? Supondo que cada tracinho desse tem 1 centímetro, né? Ou meio centímetro. Então isso está sempre representado nos mapas. Uma segunda questão sobre escala. Em um mapa a escala de 1 para 250, uma estrada tem 8 centímetros. Qual o tamanho real da estrada? Vamos calcular? Então, 1 centímetro equivale a 250 mil centímetros. Essa é a escala do mapa. 1 para 250 mil. 8 centímetros equivale a quanto? É o que a gente quer saber. Então, a gente faz essa regra de 3 simples. Então, 1x é igual a 250 vezes 8. 250 vezes 8 é igual a 2 milhões. Então, poderia dizer que a escala de que essa estrada tem 2 milhões de centímetros. Mas que jossa é 2 milhões de centímetros, né? A gente precisa converter 2 milhões de centímetros para quilômetros. Se fosse uma questão de múltipla escolha, estaria lá a resposta em quilômetros. Então, estou aqui em centímetro, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu preciso cortar 5 zeros para converter de centímetro para quilômetro. Então, a resposta é que x é igual a 20 km. Recapitulando, no mapa, essa estrada tem 8 centímetros. Na realidade, ela tem 20 km. Bom, quarta questão. Considerando o mapa geológico ao lado, a gente tem falhas e eixos de dobra representados. Qual a orientação deles? Primeiro, deixa eu mostrar. Essas são as falhas. Essa é a representação padrão em mapa de falhas. E essas são as dobras. Essa setinha para um lado e para o outro indica que isso é um eixo de uma dobra, certo? E a questão é, qual a direção dessas camadas? Bom, coloquei ali uma roda dos ventos. Aqui está indicando o norte. É importante que o mapa sempre indique onde é que é o norte, né? Então, se ali é o norte, aqui é o leste, aqui é o sul, aqui é o oeste, ok? Então, as nossas estruturas estão nessa direção, que é entre o norte e o oeste e entre o sul e o leste. Então, que a gente chama de NW, W porque é oeste em inglês, certo? E é também, que é leste em inglês, east e west. Então, a notação correta que a gente vai colocar no mapa é que as estruturas têm direção NWSE. Pronto. Bom, também uma questão sobre representação, né, de um mapa, de você conseguir extrair informações dessa representação. Então, pergunta: a figura ilustra as curvas de nível de um talveg com a exposição de uma determinada camada geológica. Está aqui em pontilhado, nessa parte achurada. Qual o ângulo de mergulho da camada? Bom, essa questão é muito fácil, né? Primeiro que esse símbolo já indica qual a direção da camada. Já estaria fácil logo aí, mas eu falo lá na frente. Bom, a gente precisa conseguir ver a partir de uma representação que é essa, uma representação em planta, conseguir enxergar a topografia, né, que é a altitude, a cota do terreno, né? Então eu coloquei aqui um exemplo de uma camada horizontalizada, né, e a representação dela aqui na planta, ok? Só que a nossa imagem lá está diferente, né? Então a nossa imagem na questão é essa primeira imagem, né, e ela representa essa conformação
do terreno, um talveg, um vale, né, e camadas horizontais. Essa chama a regra dos V's, que é a relação do mergulho da camada com a topografia do terreno. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma camada horizontal, como diz aqui. Nesse caso, a gente tem uma camada que mergulha a 30 graus. E nesse caso, a gente tem uma camada vertical. Esse símbolo representa o mergulho vertical e esse símbolo, como eu falei lá na frente, representa o mergulho horizontal. Logo, a resposta da nossa questão é que a camada é horizontal. Mais uma questão também, eu tenho um mapa representado em cima e preciso identificar qual o perfil que representa aquele mapa. Então, isso aqui eu tenho exemplo de uma falha, mergulhando aí para leste, e as camadas mergulhando 30 graus para oeste. Então, onde é que eu vejo esse cenário? Aqui, ó, eu tenho uma falha, mergulhando para oeste, para leste, que é esse lado aqui, e camadas geológicas mergulhando para oeste, com mergulho baixo de 30 graus. Bom, mais outra questão, perfil mapa. Ele me pergunta qual é a curva de nível que representa aquele terreno. Então vamos observar esse perfil. Eu começo uma cota baixa, ela aumenta, depois ela diminui, depois ela aumenta, depois ela diminui. É assim que a gente representa a curva de nível, né? Então eu preciso encontrar aqui embaixo umas curvas de nível que tem esse comportamento. Vai ter uma cota mais baixa, que vai aumentar, depois uma cota mais baixa de novo, e aumenta de novo, e depois diminui, né? Um macete é que quando as linhas estão mais próximas, representa que a variação é rápida, né? Por exemplo, é mais íngreme. E quando as linhas estão mais distantes, quer dizer que o declive o mergulho é mais, não é abrupto, é mais suave. Então esse primeiro cenário a gente já vê 20, 40, tá aumentando, 60, e aí 40, 20. Isso é cota, tá? 40, 60, 80, 60, 40. Então, da mesma forma, ele subiu, desceu, voltou para 20, subiu de novo, até 80, desceu, voltou para 40. Parece ser nosso caro. Mas vamos analisar outro. Esse aqui, 160, 140, 120, 100, 80, 40. É só uma ladeira para baixo, no sentido oeste. Esse aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que é o contrário, é só subir na ladeira. Seria. Então, já temos a resposta aqui. Esse representa o meu perfil. Essa questão um pouco mais complicada, né? Eu tenho um exemplo aqui de duas galerias, duas frentes, a frente A e a frente B, que tem o minério de scheelita, que é o minério que a gente extrai o tungstênio, ok? Então ele diz, atualmente são gastos aproximadamente 19 mil para produzir uma tonelada, esse é o custo de produção, certo? E o preço que ele vende a tonelada é de R$ 22 o quilo, né? Então ele vende R$ 22 o quilo e gasta R$ 19 por quilo para produzir, né? A empresa projeta lucro de 30%. Essa informação é importante. E sobre a galeria, ele diz que são duas galerias que têm corpo de minério vertical,
de espessura de minério de 1 metro e a galeria tem 2 metros por 3, ok? O teor do minério, no primeiro caso, é 2,6%, na frente A, e na frente B, 0,90%. Vocês, como técnico de mineração, se deparou com a questão e deseja saber qual frente, se a frente é economicamente viável. Vamos ver como é que a gente faz. Bom, primeiro a gente precisa calcular o teor crítico. Para calcular o teor crítico, a gente faz o preço de produção dividido pelo preço de venda, certo? Então eu achei o teor crítico de 0,86%. Só que eu preciso de uma lucratividade de 30%, então eu achei o teor crítico, eu preciso achar agora o teor de corte, o teor ou cutoff. Então eu aplico esses 30% de lucratividade que a empresa espera sobre o teor crítico. Então o teor cutoff tem que ser 30% acima do teor crítico. Então eu achei um teor de 1,12 ou 1,1%. Esse é o nosso teor de corte, tá? Usualmente é chamado de cutoff. E o teor diluído, né, que é a partir ali da espessura da camada e da espessura do corte, eu calculo o teor diluído, porque o que é dado na questão é o teor do corpo de minério. Mas quando eu for fazer o desmonte, vai sair minério estéreo. Então eu calculei para frente A um teor diluído de 1,3% e na frente B 0,45% de xelita. Então botei rapidinho aqui, custo de produção R$19 dividido por preço de venda. Eu achei ali o teor crítico e o teor de corte vai ser 30% acima do teor crítico. Bom, com os teores que a gente achou, a gente viu que a frente A projetaria o lucro esperado, né, porque está acima do cutoff. Enquanto a frente B, que deu 0,45, já estaria abaixo do cutoff, então prejuízo. Uma alternativa poderia ser a blendagem. A blendagem a gente fazer mistura de materiais, muitas vezes por critério de teor. Uma frente de teor mais alto, a gente viabiliza uma frente de teor mais baixo. Mas mesmo assim, o teor entre eles da mistura tem que ser maior que o cutoff. Nesse caso, o teor da mistura, fazendo 50% a 50%, dizendo que tem a mesma proporção cada frente, ficaria em 0,90. Então, ainda ficaria abaixo do teor de corte, então não seria viável. Então não deveria desmontar a frente B, ou se necessário desmontar, despachar esse material para a barragem, né, ou para um depósito de estéreo. Bom, essa é uma questão prática de como transformar a informação que tem no mapa, a partir das curvas de nível, em um perfil topográfico, onde a gente consegue visualizar a atitude da camada. Aqui nesse ponto, eu tenho o local onde eu vou fazer o meu perfil. É um corte nesse terreno, nessa direção oeste-leste. Então é simples. Cada ponto que a minha linha do perfil tocar uma curva de nível, eu represento nessa escala embaixo. Esse papel milimetrado normalmente a gente utiliza para fazer isso. Então tá ali o primeiro ponto na topografia na curva de nível 180, o segundo ponto que toca é 200, vou até iluminar aqui, que é essa linha, 200, depois 200 novamente e 180 novamente. E nesse ponto aí já toca na curva de nível do 160
160 de novo, 160 de novo. E agora ele vai tocar na curva de nível do 140, que está aqui. Depois 140. Depois 160. Ok? E aí já consigo desenhar a topografia desse terreno. Inclusive a representação aqui do lago, que está aqui no meio do nosso perfil, o lago. Ok? Muito simples, né? E essa última questão é sobre a orientação de alinhamentos, né, utilizando bússola. Existem duas formas de representar, duas formas de tomar anotação. Uma delas é através de rumos e a outra a gente chama de azimuth. Bom, qual a diferença entre elas? Rumos só tem anotação de 0 até 90, né? E ele sempre parte ou do norte ou do sul, né? Então a representação padrão em rumos, por exemplo, tem essa aqui, N50 leste. O que isso quer dizer? Partindo aqui do N, partindo aqui assim do N, eu tenho 50 graus no sentido leste. Ok? 0,90, 0,90. Eu posso também S, partir aqui do sul, e para leste 50 graus. Então ela caiu nesse ponto C, G, que está aqui. E azimuth é uma notação contínua, sentido horário, que parte de 0, que é esse ponto aqui, tá? Esse ponto que está aqui como B. 0 até 360. Ok? Usualmente, azimuth a gente representa com 3 dígitos, mesmo que seja o valor 0, como está aqui, 000. Bom, então tudo que tiver aqui nesse primeiro quadrante, entre o norte e o leste, vai ser igual em rumos ou em azimuth. Por exemplo, aqui, ponto A, B. O A é o centro, tá? O B é esse ponto aqui, N, 0. Poderia ser 0, só N0, N0 leste, N0 oeste, tanto faz que é do mesmo ponto. Em azimuth, 000. Bom, na aula que a gente falou sobre isso, eu expliquei sobre declinação magnética. Então, nesse local, por exemplo, do exercício, a gente tem uma declinação de 10 graus para leste. Está aqui o norte verdadeiro e o norte magnético. Ok? Então, eu preciso... Seria como se eu rotacionasse o eixo o marcador da bússola 10 graus no sentido leste. Então, ponto AB eu tenho aqui já completo e eu vou fazer o mesmo para completar os outros. Então, no primeiro caso é 0, azimuth 0, já com uma declinação, ele vai para menos 10, ou para N10W. E N350 em azimuth. E agora a gente vai preencher o quadro. Como eu falei no primeiro quadrante, vai ser a mesma notação. Então aqui 0,10 em azimuth e em azimuth, já com a declinação magnética, 000 também. O ponto AD
também está no primeiro quadrante, N50 é partindo aqui do zero, 50 graus para leste, que é esse ponto aqui, 50 graus para leste. Como é que eu representaria esse azimuth? A mesma coisa, 50 graus, fica aqui como 0050. E com a declinação eu desconto os 10 graus no sentido anti-horário. N90, que é esse ponto aqui, N90 leste. Se fosse N90 oeste, seria aquele ponto de cá, ok? No entanto, em azimuth, em 90 vai ser sempre aqui. O lado de cá é 270, que indica o lado oeste, ok? Então eu vou colocar aqui todos, preencher todos. Tem mais um exemplo lá na frente. Então tá aqui. Então, na prática, como é que eu uso isso? A bússola a gente vai usar para caminhamentos, né? Caminhar na direção N48, por exemplo, né? Posso usar também para... na prática, o que a gente utiliza mesmo é para tomar atitude de rochas do campo e para alinhamento de bússola, por exemplo, né? Alinhamento de bússola, alinhamento de sonda no campo, né? Eu quero fazer um furo de sondagem na direção N48, então eu coloco a bússola na sonda e faço o alinhamento dela, né? Coloco ela na mesma direção da agulha da bússola, que está aqui, da visada da bússola, e leio aqui na agulha na pontinha norte, né? Que vai me indicar sempre o norte magnético, né? O que é que a gente faz normalmente na prática? A gente faz a declinação da bússola, que é tirar ela desse eixo e rotacionar ela um pouco. Tem uma chavezinha ali do lado que você pode rotacionar. Então, nesse caso, a representação aqui em rumo está em azimuth, que é muito mais usual, 210, é só ler direto aqui, onde a agulhinha do norte está, né? E rumo 210 é a mesma coisa que sul 30 graus oeste, certo? Porque existem algumas bússolas que só dão medidas em rumos, né? Mas é muito incomum a utilização delas. É muito mais frequente a utilização em azimuth, ok? Bom, para completar, para encerrar, algo que eu esqueci de falar sobre cutoff, né? Eu vou voltar aqui. O cutoff é bom a gente falar um pouquinho do uso prático, né? Que é essa questão aqui, como eu falei, é o teor mínimo que a mineração vai aproveitar o minério, né? Então, como é que a gente faz? A gente tem o nosso custo de produção medido por todo o gasto que a gente tem com pessoal, com equipamento, com diesel, né? E o preço de venda do produto. Então, eu calculo com meus custos de produção desse ano, eu projeto já o meu teor de produção, o teor limite de produção do ano seguinte, né? No caso do ouro, está influenciado aí pelo preço do dólar e o preço do ouro efetivamente, né? Se esse preço no ano seguinte muda, eu posso recalcular, né, para viabilizar teores, né? Se o teu preço do ouro aumentou, vai viabilizar teores mais baixos. Se o preço do ouro diminuiu, vai inviabilizar teores mais baixos, ok? Então, é isso.
ficamos por aqui. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, me manda e-mail. Estou disponível aí para responder.